Eita, que tá chegando a hora de a gente fazer uma coisa muito importante. Enem 2018, processo de seleção para as grandes universidades brasileiras, todas elas, cursos sonhados por vocês. E aí o canal Letrados resolveu conversar sobre isso. O que você tem feito? O que você tem que fazer de revisão pensando a prova do Enem? Quais são os assuntos da prova de linguagem que mais caem? O que eu tenho que estudar, Paula? Você que tá aí nesse caminho de prova de vestibular há 20 e poucos anos, o que você tem para dizer pra gente? Olha, estudando a prova com muito cuidado, eu digo a vocês que tem alguns assuntos que não faltam e que vocês precisam revisar, se não estudar, porque às vezes a gente vai fazer uma corrida, a gente vai entrar numa pista e a gente esquece uma coisa: conhecer a pista. Você conhece a pista? A sua corrida, metaforicamente, é a prova do Enem. Você conhece a prova do Enem? Sabe quantas pessoas fazem a prova do Enem? Cerca de 8 milhões de candidatos. Eu tenho de estar conhecendo cada reta, cada curva. Grandes pilotos de Fórmula 1, no dia da corrida, antes dela, sabem exatamente cada ponto de ultrapassagem, cada curva mais sinuosa. Estamos próximos, mas ainda dá para um up final, ainda dá para os insights. Eu queria te ajudar nisso na prova de linguagem, na prova de redação. Primeira coisa, os assuntos que mais caem e que eu preciso ter um conhecimento: gêneros e tipologias textuais. Olhem lá, isso aparece. A resenha crítica, o artigo de opinião, a crônica. É importante conhecer os aspectos de um texto, por exemplo, que é apelativo, que puxe você. Qual é a finalidade desse texto? Qual é a finalidade daquele? Isso tudo envolve gêneros e tipologias. Cai muito e é texto. Então tudo vem texto, muitas vezes ligando. Esse texto pertence ao gênero tal por conta de, e vai pedir a justificativa. Alguns gêneros são motivados por isso, isso. O texto pertence ao gênero tal por causa de. Aí vem. Então, gênero e tipologia corre muito. Você precisa revisar isso. Revise. Outro ponto: todos os assuntos ligados à linguagem, que tem um nome linguagem no próprio nome do assunto. Figuras de linguagem, funções da linguagem, variações linguísticas, formas de um ser humano agir que remetem à linguagem: dança, música, teatro, cinema. Esse ano a gente tem uma coisa legal: Bossa Nova, 60 anos da Bossa Nova. João Gilberto, Chega de Saudade. A Bossa Nova, que foi o grande movimento que abriu espaço para outros movimentos como Jovem Guarda, Tropicalismo, Movimento MPB. A MPB que foi tanto contra a ditadura militar. Olha quanta coisa legal de cultura geral. Dá para você ir lendo, revisando, revendo. Cinema novo dentro do tropicalismo. A ideia de um cinema engajado, entretenimento e engajamento. A prova de linguagem é muito ampla. A prova de linguagem pode tudo. Mais um tópico que aparece muito, que é bem legal: semântica de conectivo. Esse mas aqui indica o quê? Esse quando, ou esse para é finalidade, esse para é direção. Então, como os elementos de coesão são colocados dentro do texto. Além disso, os elementos de referenciação no texto. O pronome retoma, o pronome antecipa. Que palavra esse pronome está substituindo no texto? Substitui uma palavra ou substitui uma situação? Às vezes é uma armadilha dizer o pronome tal se refere a uma palavra tal, e não é a palavra está dentro de um contexto todo. O homem é um ser racional, ponto. Isso faz com que isso retoma o fato de um homem ser um ser racional. Não é o homem, é o homem ser um ser racional. Então, elementos de referenciação dentro do texto, isso aparece muito. Campanhas de publicidade, o objetivo é o quê? É prevenir. O objetivo é conscientizar, o objetivo é fazer você parar para analisar, ou é só informar? O que é o efeito de humor? O que faz com que você tenha, ao ler aquele texto, uma leve sensação de riso, uma vontade de rir? Não é gargalhar, é rir levemente, é rir sutilmente. O que? Aí aparece H, aparece Mafalda, aparece Chico Bento, aparece Calvin.
Então tem que ficar atento a esses tópicos, ler com cuidado. A grande dica é leitura com cuidado, é enxergar as entrelinhas do discurso que está dito, mas que não está escrito, está inscrito, pressuposto, subentendido, inferência. O que é inferência? O que é que eu posso inferir? É o que eu posso supor a partir da leitura do texto. Mas às vezes eu fico muito preocupado com o tema de redação. O tema tem caráter social sempre. O tema é algo que vai levar você a pensar. Quem pode agir para fazer o que e como? Olha como é legal. Quem, o que e como pra quê? Quem, o que, como pra quê? Quem, o que, como e pra quê? A proposta de intervenção é o que. O agente é quem. Os meios, como e pra quê? Quem, o que, como, pra quê? Responda as 4 perguntas na proposta. Pronto, 200 pontos. Isso é a prova. Nada de muita dificuldade. Revise atualidades. Nos últimos 3 anos, atualidades de uma forma geral. Olhe o que tem acontecido à sua volta. Crie um pensamento crítico. Estude filosofia. A filosofia tem aparecido demais, inclusive na prova de linguagens. Pensar de forma lógica. Refletir sobre o porquê das coisas. Então repare, gêneros e tipologias, figuras de linguagem, funções da linguagem, variações linguísticas, textos e seus elementos de referenciação, elementos de coesão textual. O uso, o emprego dos pronomes aparece demais. O uso dos pronomes aparece demais. Estude isso, não para decorar, mas para você compreender a funcionalidade dentro do texto. História da música, os movimentos que são famosos e que surgiram inclusive no Brasil. Cai muito chorinho, cai muito samba. Esses processos que continuam, a diversidade, hip hop, funk, os movimentos musicais de construção social, a luta pela igualdade através da arte, teatro, cinema. Isso tudo aparece. Cultura geral, tá bom? Canal Letrados com você, se inscreva, assista, estude e mande sua dúvida pra gente. O Letrados Expresso está trabalhando muito com as dicas pra prova. Todo dia uma dica pra você. Segunda, terça, quarta, pula a quinta porque é episódio sexta. Segunda, terça, quarta, sexta. Segunda, terça, quarta, sexta. Sempre uma dica pra você se dar bem nas provas e gabaritar. Um beijo, indique a gente, compartilhe nossos vídeos e dê o joinha lá. Tchau, 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 tchau.